Emoção e reflexão. Ouvir pessoas e aprender com elas nos torna seres humanos melhores. O respeito às diferenças é o legado que cultivamos. Aqui nós contamos histórias. Se inscreva se ainda não for inscrito. Comente e compartilhe nosso conteúdo. Ele é todo seu. Seja bem-vindo à segunda temporada de Um Dedo de Prosa Horácio. Emoção à flor da pele. Boa noite, meu nome é Hélia. Hélia, tudo bem, Hélia? Tudo bem. Hélia, você nasceu onde? Você vem de onde, mulher? Eu nasci em Pindobaçu, Bahia, interior da Bahia, né? Bem nordeste da Bahia, sabe? Pindoba Eu sou do baiana. Sul. Eu sou baiana. Pindoba do Sul. Pindobaçu. Ah, Pindoba Sul, não tem nada do, é Sul. Não é do não, é Pindobaçu mesmo. Bacana. A gente se conhece a partir da minha irmã, a gente acabou se conhecendo, e agora que eu tô sabendo que você é baiana então. Eu sou baiana. É. Sou. Aí você nasceu em que época mais ou menos, assim, anos 80, 90? Anos 70. Anos 70. Bacana. Anos Como é que é? Você lembra alguma coisa lá do nome da cidade? Eu já esqueci o nome da cidade. Não é Pindoba do Sul, é Pindobaçu. Pindoba. A minha cidade, ela é uma cidadezinha muito pequenininha, né? Então, assim, ela fica entre Jacobina e Senhor do Bonfim. Sim. Né? Lá é a cidade das Esmeraldas. Lá nós temos um corte de esmeralda na Serra de Carnaíba, que é de onde saiu a maior esmeralda existente no mundo. Que barato. Então lá assim. Então, assim, é uma cidadezinha bem aconchegante, bem gostosa, sabe? Mas eu nasci na zona rural, né? Eu nasci e cresci na zona rural. Até vir para São Paulo, na época, eu morei na zona rural, né? Que a gente era lavrador. Então, assim, eu trabalhava com roça. Ah, tá. Você fazia trabalho braçal lá. Trabalho braçal. Legal, cara. Foi uma infância, assim, muito, muito rica. Eu digo que é uma infância muito rica porque nós vivemos. Nós aproveitamos muito a vida, a infância, brincamos. Foi uma coisa... A minha infância, eu acho que foi a melhor parte de toda a minha vida. Como é o nome do seu pai? Meu pai se chama Tertuliano. Olha que nome, né? Também um nome bem exótico, né? Bem exótico. Meu pai se chama Tertuliano e a minha mãe, ela se chama Adelina. Adelina. Aí o meu pai, ele já voltou para a pátria espiritual em 2011. E a minha mãezinha ainda vive lá. Só que a minha mãezinha hoje, ela tem Alzheimer. Então, assim, ela já está num estágio bem avançado da doença, já não se recorda da gente, já não anda mais, é totalmente dependente. Nossa, que loucura, né? Quantos anos ela tem? A minha mãe tem 86 anos. Qual é o nome dela? Adelina. A dona Adelina aí, manda um abraço, um beijo pra ela, mesmo ela não sabendo quem eu sou, mas de qualquer forma, né? Cara, que bacana. Então, dessa tua infância, você tem essas lembranças boas aí? Maravilhosas. Eu era uma criança muito arteira. Ah, é? Como se não fosse hoje, né? Então, hoje eu sou um pouquinho do reflexo do que eu era lá atrás. Entendo. Eu era muito arteira, eu era muito levada. E lá onde você morava, um sítio, então? Era um sítio, uma fazenda? Era um sítio, era uma rocinha. E lá você plantava o quê? Lembra disso, não? Lá nós plantávamos o suficiente assim para nossa sobrevivência, né? Nós plantávamos mandioca, né? Que é uma cultura, a cultura de lá a gente come farinha, né? Não pode faltar farinha no prato de um baiano, né? O povo fala isso. Né? Então, nós cultivávamos a mandioca, onde a gente fazia farinha, fazia beiju, milho, feijão. Tínhamos um pomar muito grande de laranja, mexerica, abacate. Minha mãe fazia hortinha na beira do rio. Tudo para
para o nosso sustento, para o nosso consumo, né? Para subsistência mesmo. Isso, pescávamos também, aí a gente, como na época lá de 1980, Parece não uma existia. infância, né? Uma infância padrão, muito boa, né? Muito boa. Nós não tínhamos eletricidade, então assim, era a luz de candeeiro mesmo, né? A gente fala candeeiro, que é aquela lamparina, né, que se usa com querosene, um pavio de algodão, muito bom. E assim, não tínhamos energia elétrica. Então, assim, conservávamos os alimentos, peixe, carne, salgado e seco no sol. Então era tudo assim, tudo a moda antiga, aquela coisa bem gostosa mesmo de interior que eu sinto muita falta. Nossa, cara, eu não consigo imaginar a vida sem eletricidade. Não consigo, né? Porque é uma coisa tão introduzida hoje, tão, né, intrínseca na vida da gente, né? Eu não consigo imaginar, né? Mas deve ter sido, assim, da minha vida, eu não me lembro de fases que eu não tivesse a eletricidade me iluminando, né? É porque você já nasceu, né, vamos dizer assim, na cidade já bem evoluída, né? Você nasceu em São Paulo. Não, eu nasci em Ribeirão Pires aqui, não é tão evoluída não, né? Eu digo São Paulo assim, estado de São Paulo, né? Então, assim, já era uma cidade muito evoluída, né, nesses anos, né? As cidades maiores eram bem evoluídas. Os interiores aí, os interiores da Bahia devem ser bastante remoto, né? Eu estive no Espírito Santo outro dia, mas eu vi que tem cidades assim que realmente parece que a gente volta no tempo, né? Hoje em dia já não é mais tanto, né? Hoje em dia a roça já tem energia elétrica, né? Então, assim, tem todo um conforto hoje para você morar numa roça, num sítio, numa chácara, lá no interior mesmo, né, da Bahia. Então, assim, já não é mais aquela dificuldade que era antigamente. Sei. A água nas casas, hoje em dia já tem bomba, né, que puxa direto do rio para as casas, já tem as cisternas que colhe água da chuva e é tratado ali para manter as pessoas lá, porque antigamente, na minha época, não existia isso, a gente buscava água ali no jegue mesmo, sabe? E ali a gente tinha que molhar as plantas, molhar os pés de fruta, de laranja, tudo ali manual mesmo. Você saiu dessa terra onde você nasceu, você saiu com que idade? Eu saí de lá, eu tinha 12 anos. 12 anos. E 12 consegue anos. lembrar ainda, ter esses eu lembro flashes, de tudo. Assim? Eu lembro de tudo. Eu lembro de quando eu tinha 4 anos de idade. Caramba! Parabéns. Eu lembro porque, assim, era uma época... Eu falo que a parte que mais marcou minha vida, sabe? É onde eu fui mais feliz na minha vida. Então, assim, normalmente a nossa consciência, ela guarda aquela fase onde a gente foi mais feliz. Entendo. Né? Então, essa, eu acho que nunca vai se apagar. Tanto é que com Alzheimer, a minha mãe, ela manteve as memórias da juventude dela, onde ela era feliz. Aonde ela começou a sofrer, ter sofrimento, preocupação, a mente esqueceu. Entendo. Mas, assim, até uns dias atrás, ela lembrava do pai dela, da mãe dela. Então, assim, eu acho que é uma coisa assim que a gente tem no nosso subconsciente, gravar sempre, deixar sempre guardado essas memórias boas. Ah, que bacana, né? Mas eu lembro muito bem dos meus 4 anos de idade. Legal. Muito bom, muito Aí, bom. dos 12 anos, você foi pra onde? Aí eu fui pro estado de São Paulo. Eu fui aí pra Mauá, morar com meus irmãos. Mauá. Mauá. Caramba, que diferença, né? Cara, foi uma diferença muito grande, porque assim, eu sempre tive problema de vista, né, de visão. E só que lá na roça a gente não tinha como fazer um exame, não tinha como ver isso, né? E aí, como meus irmãos já tinham migrado para São Paulo, meus pais me levaram, né? E me deixaram lá, contra a minha vontade, porque eu não queria ficar lá não, tá? Eu queria voltar. Interessante. Porque eu tinha um sonho muito grande naquela época, né? Eu queria me formar professora e ficar cuidando dos meus pais. Eu já tinha, era o meu projeto de vida, era esse. Com 12 anos você já tinha ido na escola? Já tinha aprendido? Já nós éramos todos alfabetizados. Na zona rural tinha escola. Olha que bacana! Tinha escola, a gente andava, ia
Ô, época triste, eu peguei a época da palmatória, tá? Aí Ô, fazia aquela louco. rodinha de aluno pra fazer a sabatina. A sabatina era um perguntar pro outro a tabuada. Quem errasse, aquele coleguinha que perguntou, pegava a palmatória e, ó, pá Nossa. na gente. Aí já não é bom, É, não, né? Aí já não é bom. então, eu peguei essa época, eu peguei essa fase da sabatina, da palmatória. Ai, que raiva que eu tinha daquilo. Aí aqui em Mauá você morou onde? Aqui, perto aqui. Eu morei ali em Mauá, eu morei ali na Estrada do Carneiro. Foi o primeiro lugar que eu morei, foi ali na Estrada do Carneiro, que a minha irmã morava lá. Né? Entendi. Aí eu fui pro colégio, né? Eu fui pra escola estadual Mirna Lloyd Correia Ferli. Eu Meu não esqueço. Deus. Cara, foi muito engraçado, porque eu era muito tabaroba, né? Lá quando a gente fala que a gente não Como é tem que é o nome conhecimento. aí? É Tabaroa. É Tabaru. tabarelo, é um pronome assim do interior, sabe? Ou você é muito tabarel, né? Porque assim, a gente não conhece as coisas, né? Não conhece como que é a cultura, como que faz. Então, assim, a gente é um pouco ignorante em tudo que acontece em outro ambiente que não é aquele que a gente vive. Entendo. E aí, porque tem uma história que é muito engraçada, tem uma fase que eu não me esqueço, porque assim, eu entrei numa sala de aula e aí tinha os dentistas que iam nas escolas, né, aplicar flúor nos dentes, né, Sim. dos alunos. Beleza, eu sabia lá o que era flúor, eu nunca tinha ido num dentista. Poxa, sacanagem, né? E aí me deram aquele copinho descartável com flúor. Só que não me explicaram que era para eu deixar na boca, fazer bochecho e depois cuspir. Eu engoli aquele negócio, Noel. Literalmente tomou, né? Tomei aquele negócio com gosto horrível. Horrível, meu Deus. Eu me lembro dessa fase da escola, só me lembro daquela maquininha, um revólver que dava e ficava aquela marca redonda, né? No braço. Ai, Isso eu me lembro. Agora, nossa, essa aí do flúor eu não cheguei a tomar o flúor, não. eu engoli aquele negócio aí, assim, aí depois é que eu fui conhecendo como que era São Paulo, como que era. Nossa, mas eu levei uma coça danada. Mas foi bom. Essa irmã já era a irmã mais velha, ou era a irmã mais velha que você, pelo menos? Não, ela era a segunda mais velha, porque nós somos em 9. 9 irmãos. É a mesma coisa 9 que eu. irmãos. Eu também tenho 9 irmãos, né? E mais E eu sou duas a que da minha caçula. mãe ainda, que veio do primeiro casamento da minha mãe. Que, aliás, a mais velha do primeiro casamento da minha mãe era a Iraildes, que chamava de Ira, que foi a razão do nosso encontro, né? A razão do nosso encontro, né? É. Mas, assim, eu sou a caçula dos 9, né? E aí eu acabei ficando em São Paulo. Fui ficando e... Aí você estudou, se formou, chegou a se formar, fez o colégio? Não, eu não cheguei a me formar, porque, assim, aquela época era uma época que tinha muita repetição, né? Eu nunca fui muito boa em escola, assim, eu não me achava muito boa na escola, né? Sim. Então, assim, eu estudei até o 5º ano. Aí, a partir do 5º ano, eu repeti de ano, né? De série, no caso, e aí eu parei de estudar. Sei. Aí, a minha irmã me arrumou um emprego em casa de família para dormir. Ela me treinou para ser doméstica. Você é de uma geração de mulheres que o sonho era casar bem, né? Casar com um homem, aquele negócio que tinha a ideia do príncipe encantado e que a mulher tinha que ser uma boa dona de casa, não era mais ou menos assim que as mulheres eram criadas, né? Era uma época que, assim, a minha irmã ela tinha na cabeça dela que quando se vem da Bahia, né, que a gente migrava da Bahia e ia para São Paulo, a gente só servia para ser faxineira, né, trabalhar como um doméstico. Então, assim, ela me treinou, ela me ensinou como limpar uma casa, como arear bem uma tampinha de fogão, como passar com excelência uma roupa, uma camisa. Ela me ensinou tudo isso e ela me forçava assim, a aprender isso, sabe? Sim. E eu odiava aquilo, porque eu tinha na minha cabeça, na minha mente, eu queria ser professora. Entendi. Não empregada doméstica. Entendi. E eu fiz tudo aquilo com muita raiva, sabe? Porque eu era obrigada a aprender, né? Eu estava na casa dela, eu era obrigada a aprender. E aí, quando eu desisti do colégio, aí ela me arrumou. Na verdade, não é nem que eu desisti. Como eu ficava da casa de um irmão pro outro,
que assim, era família grande, casas pequenas, pessoas muito, muito humildes, né? Sim, verdade. Muitas condições financeiras. O que aconteceu? Ela me E, arrumou um e muita serviço para... pessoa, né? Muita gente, 9 pessoas circulando numa casa. Pode ser de 4 Não, cômodos, 5 cômodos, mas mesmo assim é terrível. porque assim, meus pais ficaram. Então, assim, cada irmão foi seguindo sua vida, casaram, tiveram seus filhos, né? A sua vida, cada um foi construindo a sua vida, né? E eu fiquei de casa em casa. Então, assim, foi numa dessas aí que a minha irmã me arrumou esse emprego para trabalhar em uma casa de família, né? Eu trabalhava em Moema, na casa de uma oftalmologista, a doutora Marta. E assim, mas eu não queria, não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu sempre Entendo. soube que eu não queria aquilo para minha vida. E eu me rebelei contra aquilo. Eu virei uma pessoa muito rebelde. Porque na época eu já estava com 16 anos, né? E eu já trabalhava em casa de família de dormir, para dormir e só ia em casa no domingo. Mas se hoje já é difícil para mulher, eu imagino que naquela época. Imagino não, eu tenho até de cátedra, porque tinha minha irmã, eu tinha as irmãs, e a gente via que para mulher é muito mais difícil, né? Sempre foi muito mais difícil, muito mais. E aí, numa dessas aí, o que aconteceu, Noel? É uma história bem... eu acho que não era nem o sonho do príncipe encantado, era o sonho da independência. O sonho de não ser obrigada a trabalhar como empregada doméstica. Sim. A não ter um lugar para ficar, a não ter um lugar para ir, a não ter uma casa, a não ter um porto seguro, a não ter o seu ambiente. Então, assim, o que aconteceu? Apareceu uma pessoa muito doida na minha vida, mais velha que eu, né? E que tinha uma lábia assim, poxa, nossa, aquele lá, ele vendia vidro moído falando que era doce. Nossa, poderoso. Que aquela miséria tinha, tá? E aí eu acabei me envolvendo com essa pessoa mais velha. Eu tinha 17, eu ainda ia fazer 18 anos na época, né? Nossa. Mas só que eu queria muito ter uma casa. Eu queria ter muito um lugar meu. Entendi. Né? Eu queria muito ter um lugar para mim e aonde eu pudesse estudar. Porque o meu sonho sempre foi estudar. Uhum. E estudar muito. E aí eu acabei me envolvendo com essa pessoa e fui morar com essa pessoa antes dos 18 anos. Antes dos 18 anos? Antes dos 18 anos. E assim, eu não tive uma estrutura, né, familiar para me apoiar, porque assim, eu saí da casa, meus pais me colocaram na casa dos meus irmãos me colocaram na casa de uma pessoa para trabalhar como faxineira, né, como doméstica. Uhum. E aí eu me envolvi com essa pessoa e eu também não tive apoio, eu não tive aquela estrutura familiar. E eu acabei me envolvendo com essa pessoa. Só que essa pessoa não era uma pessoa boa. Opa, aí piorou, né? Aí... Então, o meu sonho de ter uma casa, a minha ansiedade por ter uma casa, por ter um lar, se tornou meu pior pesadelo. Porque essa pessoa, ela me agredia. Não só verbalmente, como fisicamente. Nossa, então você passou a ser vítima de agressões. E muita agressão, muita agressão. Agressões assim que você olhando, se eu te falar, você fala, é impossível um ser humano fazer isso com outro. Sim. Mas existe sim. E aí eu tive meu primeiro filho com 19 anos, o David. Mas eu sabia que eu não podia, eu não tinha onde ir, então eu tinha que encarar aquela realidade, né? Que era apanhar, e apanhar muito. É porque não existia perspectiva, né? Não tinha perspectiva, eu não tinha o que fazer da minha vida. Eu não tinha uma profissão, eu não tinha um pai que me apoiasse, eu não tinha uma mãe, eu não tinha um irmão, porque cada um estava envolvido em suas próprias vidas, em seus próprios desafios, né? Hoje eu entendo isso, que eles não tinham como fazer nada por mim. Não. Porque a jornada era... A ciência é muito simplista, né? Ter sempre tem, né? Mas é que nós também, o cerne do ser humano é ser ser egoísta, né? Porque nós temos as nossas batalhas, né? Todos temos as nossas batalhas. Mas a gente esquece que vive em comunidades, a gente vive em sociedade, né? E a gente não é nada sem o outro também. Então a gente esquece muito disso, né? E aí quando meu filho completou 4 anos, o David, que é o meu mais velho, eu cheguei no limite. E eu saí de casa, e aí eu fui para casa da minha irmã me aceitou lá assim, meio que, sabe, com o pezinho atrás, mas me aceitou.
Mas só que aí começou o jogo de novo, de um me joga pra casa do outro. Sim. E aí eu fiquei pá, de casa em casa. Até o dia em que uma não aguentou mais, ligou para esse meu ex-marido, né, pro pai do meu filho, que é obsessivo, eu falo que ele é obsessivo até hoje, obsessivo ao extremo, e falou, vem buscar ela que eu não quero mais ela aqui. Nossa, a própria irmã? Sim, e ele foi. E eu não queria ir. Eu sei que nesse embalo aí, eu tentei tirar minha vida por várias vezes, porque eu não queria mais. E aí, quando eu voltei, eu não tinha como não ir, porque eu não tinha pra onde ir. Peraí, você tentou tirar a vida? Você tentou suicídio? Nossa. Várias vezes. Porque eu não via saída, Noel. Eu só via sofrimento na minha frente. Eu só via sofrimento na minha vida. Eu não tinha uma profissão, eu não tinha como me manter. Eu não tinha como viver. E eu não tinha apoio. Quando eu me envolvi com esse homem, toda a minha família ela se afastou de mim. Eu fiquei por longos 12 anos sem contato com meus pais, com a minha família. Então a sua busca por liberdade ou por um canto acabou te dar uma armadilha, né? Acabou me colocando numa armadilha muito feia, e eu chorei demais. Hoje já não me dói mais falar sobre isso. Ali estava na faixa do... Você já estava ali com... conheceu ele antes dos 17? Ali? O David estava com 4 anos, eu tive ele com 19. Eu estava com 23 anos. 23 anos. E aí foi quando eu voltei, assim, pra mim tanto fazia, né? Se eu ia morrer, se eu ia viver, se eu não ia. Uhum. E aí foi quando eu engravidei do Matheus. Porque assim, eu não cuidava do David, eu estava realmente em depressão, eu só queria dormir. Porque assim, eu falei, chega, eu não vou mais tentar, né? E aí eu engravidei do Matheus. Para exemplificar ou para entender melhor, você voltou pro rapaz aí, pro ex-marido? Voltei com ele. E aí com ele engravidou novamente? Engravidei do Matheus. Mesmo com a depressão, mesmo com tudo, você engravidou novamente? É porque pra mim tanto fazia, se ele ia me usar ou se não me usava. Nossa. Eu não tinha mais vontade própria. Eu não tinha vontade, eu já não era mais eu era uma coisa dele. A maternidade não fez alguma coisa com você? Não transformou? Não te deu outras visões de vida? Sei lá. A maternidade, ela me transformou quando o Matheus nasceu. Quando o Matheus nasceu, o segundo filho. Porque quando o Matheus nasceu, o fato de eu ter ficado em depressão, ficado isolada nesse período todo de gestação, eu não me alimentava. Sim. E assim, eu acho que o meu pensamento negativo, aquela energia negativa que estava em mim, me sugando, passou para a criança. Então assim, Matheus, ele nasceu muito pequenininho, ele ficou na incubadora por um tempo. E quando eu vi ele ali na incubadora, ali sem movimento, ele não se mexia, ele era uma coisinha ali, branquelinha ali na incubadora, sabe? Aquilo ali acabou comigo, não é que aquilo acabou comigo, aquilo me fez renascer. Sim. Porque eu falei pra mim mesma, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar tudo isso. Aí a maternidade aflorou. E foi engraçado, porque assim, ia sempre uma testemunha de Jeová na minha casa, a Dona Maria. E ela que cuidou de mim todo esse período, que via pré-natal, que me levava, que me buscava, que me vestia, que me dava comida. A Dona Maria, ela foi um anjo pra mim. E o engraçado é que eu sempre passava numas casas, e em todo lugar que eu passava parece que tinha uma placa bem grande, sabe? Escrito, precisa-se de costureira, precisa-se de precisa-se de corretista. E aquilo foi assim, entrando na minha... Sabe quando parece que todo lugar que você olha parece que tem um negócio luminoso assim, te mostrando? É isso. Uhum. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso reagir. E aquela vozinha assim, falando, você tem que reagir, olha lá, é o caminho. Aí Matheus nasceu, tudo. Com 13 dias que Matheus tinha nascido, a gente teve que mudar de casa. Porque o dono da casa pediu a casa porque ele não pagava o aluguel. E daí a gente saiu daquela casa, foi feita a mudança, a gente foi para uma casa bem pequenininha, de 2 cômodos. E 15 dias depois eu tive que voltar na outra casa onde eu morava, que eu fui despejada, para levar uma conta de água paga, né, para a moça. Cheguei lá, já tinha uma mulher morando lá, a Nice, eu não esqueço o nome dela. E a Nice, olha só como é que é o trabalhar, né, eu falo da espiritualidade, né. A Nice era costureira e estava costurando em casa. Ah, entendi.
Aí eu peguei e falei assim, olhei assim pra ela, para aquelas máquinas. Aí tinha a filha dela, a Viviane. E eu falei, Missy, você não me ensina a costurar? Ela falou, não, não posso. Seu bebê tem... Olha, você tá com o bebê no colo, como é que eu vou te ensinar? Eu não tenho como te ensinar. Como é que você vai fazer com esse bebê? Aí a filha dela falou, não, mãe, pode ensinar ela que eu fico com ele. Eu cuido dele, enquanto ela estiver aqui aprendendo, eu cuido dele. Começando a dar certo as coisas aí, hein? Olha só, e como é que é o trabalhar, que eu acredito muito na espiritualidade. E aí a Nice começou a me ensinar a costurar. E eu falei, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar minha vida, eu tenho que mudar minha vida. E eu consegui aprender. Nesse embalo, aí a Anice já conseguiu ver com o cunhado dela, já me levou uma overlockzinha verdinha horrorosa. E aí ela foi com 3 fios. Ela foi com um fio preto, um vermelho e um branco. E me levou na época que o cunhado dela trabalhava com porta-CD. Você lembra dos porta-CDs? Me lembro. Então, eu comecei a costurar aqueles porta-CD, aquelas capinhas que vai dentro ia dentro do porta-CD. E aí ela me levou ao serviço e falou, trouxe a máquina porque o cunhado dela não queria me levar. Ela falou, eu vou te trazer. Ela foi lá no cunhado dela, pegou a máquina, pegou as linhas, pegou um pouco de serviço e falou, se vira, você vai regular a máquina e você vai produzir suas peças. Eu não posso ficar aqui com você que eu tenho meu serviço em casa. Jogou lá e foi embora. Entendi. Aí eu falei, agora é comigo, né? Agora é eu e eu. Olhei bem como é que passava os fios, né? Gravei bem. E ó, chinelei. Aprendi, dei produção. Comecei a cuidar dos meus filhos. Depois eu encontrei uma outra pessoa na minha vida, que foi a dona Francisca, que me ensinou a mexer com roupa, a costurar roupa. Pedi para ela me ensinar. Ela falou que não dava. Aí o que eu fazia? O Matheus já estava na creche e o David estudando. Então, assim, o horário que o David estava estudando, o Matheus estava na creche. Aí eu ia para casa da dona Francisca e ela falou, não posso te pagar, porque você está aprendendo. E eu falei, beleza, não precisa me pagar nada não, vou aprender, né? Uhum. E ó, peguei o serviço, Noel. Peguei o serviço e ó, costurei. Falei, eu vou mudar minha vida, eu vou cuidar dos meus filhos. Entendi. E eu vou sair desse inferno dessa vida. Era o que eu tinha na cabeça. Esse desgraçado não me bate, não vai me bater porque eu vou me sustentar. Uhum. E enquanto isso o couro comia, né? Serviu de terapia, a profissão serviu de terapia, agora você tinha uma profissão, né? Então, e agora eu já tinha uma profissão. Mas ainda assim, eu queria mais, porque eu nunca estava satisfeita com aquilo que eu aprendia. O empreendedor sempre é assim, né? O empreendedor nunca está contente. Eu queria aprender mais, e fui. Nisso, a dona Francisca que me ensinou foi ser supervisora numa confecção que tinha ali atrás do Baronesa. E aí a dona Francisca me liga assim e fala assim, Elia, eu tô precisando de costureira aqui, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Aí ela falou, é registrado. Eu nunca tinha tido um registro na minha vida. Com quantos anos você foi registrar? Cara, eu fui me registrar, eu já tava com 27 anos. 27 anos. Foi o meu primeiro registro. Uma conquista, então? Foi uma conquista. Foi uma conquista, assim, e assim, cara, toda vez que eu ia, quando eu ia deixar as crianças no colégio, na escola, aquele homem, às vezes ele me botava pra fora do carro com murro na cara. Desce, sua vagabunda. Ficava todo mundo assim olhando. E quando eu fui trabalhar, ele inventava de me levar. Só que quando chegava na porta do meu emprego, ele me descia o murro na cara. Eu entrava no trabalho chorando. Nossa! Vamos voltar atrás. Vamos voltar lá no primeiro dia que eu fui fazer o teste lá com a dona Francisca. Sei. Aí eu entro lá dentro, vou fazer o teste, vejo todo aquele maquinário. Pra mim foi um parque de diversão, né? Porque aquilo ali me encantou. Falei, meu Deus, quanta máquina. Será que um dia eu vou aprender a trabalhar em todas elas? De repente, eu olho para o lado e eu vejo uma pessoa assim que eu não consigo explicar o que foi aquilo ali, tá? Entendo. Eu sei que eu parei, olhei para aquele ser maravilhoso ali, costurando, toda numa desenvoltura. Lembro bem a roupa que ela tava. Ela tava com uma saia de chiffon clara e uma blusinha regata verde. Cabelo preso, uns brincos, assim, uns anéis, umas pulseiras, assim, toda de narizinho empinado. Mas, ó, eu falei, meu Deus do céu, será que um dia eu vou costurar igual a ela?
Ela é maravilhosa, ela costura muito. E ali eu me apaixonei por aquela criatura. Eu falo que eu comecei a amar, foi um encontro de almas ali. Entendi. Só que a alma dela não gostava de mim não, tá? Só a minha que Ai, ai, ai. ela não gostava de mim, eu tô falando da Irailde. Então, foi ali que a gente se conheceu. Só que assim, quando ela via, ela falou que ela não gostava, ela falava mesmo assim, rasgada, eu não gostava de você, mas quando eu via você entrando chorando, toda vez que você entrava chorando, eu não suportava aquilo, porque ela não suportava ver ninguém sofrer, né? Ela não suportava ver ninguém chorando. E aí foi onde ela passou a ser minha amiga, né? E aí a gente criou um elo assim maravilhoso. E onde eu tava, ela tava, onde ela tava, eu tava, e a gente foi, sabe, essa amizade foi crescendo, 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 crescendo. Quando eu vi, eu já tava morando em frente a ela, lá na Rua Brasília, que foi onde eu te conheci a primeira vez, que tinha um Voyage branco. Você ia sempre lá visitar ela, lembra? Na Dona Deus Desce. Uhum. Pra dizer a E... verdade, eu tô falando, mas não me lembro, não me lembro. então tá. Uhum. Porque Iraildes era uma figura, né? Ela era uma pessoa assim muito itinerante, ela parecia uma cigana. Todo dia tava no lugar, era terrível. Ira era. Ela era assim, mas ela era incrível. E assim, foi uma coisa assim que eu insisti muito, que nós tivemos junto, mais ou menos por uns 18 anos de amizade, né? Mas foram muito intensos, porque assim, ela foi fundamental na minha vida, tá? Porque assim, quando eu aprendi a costurar tudo, aí eu passei por um outro momento em que, aí eu falo que foi de novo a espiritualidade trabalhando em meu favor, né? A gente entregava currículo junto, aí numa certa vez a gente deixou um currículo no Juca, lá no Santa Lídia, né? E aí teve um dia que esse cara me ligou e falou assim, olha, você não quer montar uma oficina de costura em casa, não? Aí eu falei assim, cara, até que eu quero, mas eu não tenho máquina. Ah, mas máquina não é o problema. Eu falei, como não é o problema? Não tem dinheiro pra comprar máquina, não, menina. Eu falei, não, eu vou mandar a máquina eu mando a máquina pra você. Você monta uma equipe e eu mando as máquinas pra você. Aí eu não acreditei naquilo, né? Porque eu nunca tinha visto, cara. A gente nunca tinha se visto pessoalmente. Como é que você pode pegar um monte de máquina, cara, assim, e falar, monta a oficina que eu te dou as máquinas? É meio surreal, né? Sim. E aí eu falei, ele falou, não fala nada não, pensa e me fala, eu vou te ligar daqui a 2 dias e aí você me fala, né, o que você decidiu. Entendi. Aí eu falei pro pai das crianças, né, olha, o Juca me ligou e falou assim, cara, você tem casa com esse cara e você não quer me falar como é que um cara vai te trazer máquina assim, você tem casa. O couro comeu de novo, que ele achou que eu tinha um caso com um cara, né. E eu não conhecia. Aí eu fui na Iris, né, e falei, Iris, aconteceu isso e assim, né, eu tô pensando em pegar, mas assim, mas eu não sei lidar com galoneira, eu não sei mexer com galoneira, né, então assim, pra fazer as peças que era modinha, eu precisava de uma galoneirista, né, pra fazer. E aí ela também não acreditou em mim. Ela falou, não, você conhece ele? Não, isso não existe. E eu não conheço, eu juro por Deus que eu não conheço, cara. E aí ela também ficou meio assim. Aí ela falou, olha, você jura pra mim que você não conhece ele? Eu falei, juro, eu não conheço. Eu nunca vi ele, a gente entregou o currículo, eu e você. Ah, tá, mas por que ele ligou pra você e não ligou pra mim? Eu falei, eu não sei. Vai entender. Como é que eu vou entender o que tá acontecendo? Sim. E aí, aí ela falou pra mim, não. Aí uns dias depois, assim, ela falou, antes de eu dar a resposta pra ele, ela falou, não, pode arrumar, né? Pode pegar as máquinas que eu faço a galoneira pra você. Que ela era uma excelente galoneirista, né? E aí a gente começou a trabalhar junto. Trabalhamos uma semana, o cara mandou as máquinas, a loja de máquinas lá na minha casa. E a gente começou a trabalhar. Uma semana depois, ele bateu na porta da minha casa. Eu, oi? Ele, é aqui que mora ela? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou, prazer, eu sou o Juca. Entendi. Entendi. Cara, que coisa, né? A minha história, a minha vida, assim, é um negócio muito doido, sabe? Porque as coisas, as pessoas as boas, vem pessoas ruins, mas assim, vem mais pessoas boas do que pessoas ruins.
E aí, tá, a gente trabalhamos por um bom tempo. Depois eu mudei de lá da Rua Brasília, fui lá para baixo, para Santa Lídia, continuei com a facção, continuei com as costureiras. Só que assim, aí o que eu tava fazendo? Eu já pegava o dinheiro e comprava minhas máquinas mesmo. Aí eu fui montando meu maquinário. Entendi. Para eu poder pegar peças diferentes, peça mais cara. Então, né? além de costureira, você também era empreendedora, né? Uma baita da empreendedora, né? Porque esse negócio de trabalhar, mesmo ele dando a máquina, mas trabalhar sem um salário, sem a garantia da CLT, né? Que tá assinado carteira, é uma coisa dolorida, né? É uma coisa muito dolorida. Mas, assim, é muito melhor que o CLT, tá? Você acha muito melhor? Eu acho, porque eu trabalho assim, né? Eu tive bons registros na carteira, né? Mas, assim, eu prefiro trabalhar assim, dessa maneira. Ah, é? Que bacana. A gente ganha muito mais. É porque assim você está muito exposta. Por exemplo, esse rapaz que te ajudou é uma excelente pessoa, deve ser um excelente profissional, deve ter te tratado bem. Mas não é só isso que existe no mercado, né? A Iraildes mesmo foi bem. A Ira sofreu bastante com isso, com calotes, trabalhava e não recebia, às vezes tinha que pagar também por causa de peças que se estragavam, etc. E tal, aquela coisa toda. Então, quer dizer, tem os calotes também, tem as pessoas rígidas, né? Que não, a peça não sai do jeito que eles querem, etc. Aquela coisa toda, né? Tem muito isso, tem isso que você falou. Mas graças a Deus, você acredita que eu nunca passei por esse perrengue? Olha só. Deus foi tão bom comigo, eu falo que a espiritualidade foi tão boa comigo, que eu levei tanta costa daquele homem, eu apanhei tanto na minha vida. Também não foi muito bom não, porque depois uma pessoa assim na tua vida não é fácil, né? Não, então, mas eu tinha que passar aquele processo. Era um processo meu. Você acredita nisso? Eu acredito que foi um processo meu onde eu cresci, eu amadureci, eu aprendi a correr atrás do que eu queria. Eu aprendi Sim, mas a não ver as coisas. precisava ser tão pesado, apanhar, ter... Foi pesado, mas foi pesado. Além da agressão física, a agressão moral, né? Que essa é a pior de todas. Porque te leva a pensar que você não tem outra saída, te leva a se resignar naquilo. Esse é o maior problema, né? Esse é o maior problema. Porque, assim, gera um trauma muito grande na gente, gera uma dor, né? Uma cicatriz. Mas a gente passa a ver a vida de outra maneira, né? Quando você aprende a lidar com essa dor e enxergar ela como sua amiga, como sua ajudadora para crescer, para evoluir como ser humano, porque você tem dois caminhos. Ou você escolhe ser ingrato na vida, né? E reclamar de tudo, ou você escolhe crescer, evoluir, melhorar cada dia. E ter gratidão por tudo de bom que acontece. Porque o que aconteceu de ruim fica para trás. Mas o que acontece de bom é todos os dias. Né? Mas tudo fica para trás. Não fica de bom, de ruim, tudo não fica para trás? Fica. Tudo fica para trás. Mas só que assim, a gratidão, ela não pode deixar de existir. Seja lá como for. Porque o meu passado, eu olho para o meu passado como referência. Ele não faz parte do meu hoje. Ele é minha referência. Sim, eu entendo. Mas eu olho para ele com gratidão. Eu entendo que seja lições. Tudo na vida é lição, né? Você leva uma topada aqui. Eu gosto de comparar muito. Eu tenho uma filha chamada Patrícia, que é a coisinha mais linda do mundo. E você, acho que não sei se você conhece ela, mas é a coisinha mais linda do mundo. Ela é ruivinha, era a coisinha mais linda quando era bebezinho. Aquela coisinha linda, ela aprendendo a andar. E quantas vezes eu vi ela cair de cara no chão, né? A vida não tem dó de ninguém, para aprender a andar. Mas hoje ela já anda, corre, já casou, já fez de tudo na vida. Mas para começo de conversa, ela caía pra caramba, dava uma dó no coração. A gente, como pai, a gente acaba meio passado assim, mas é o processo de aprender. Isso a gente vai carregar para a vida inteira. São coisas que são bem automáticas. Mas eu digo assim que não pode ser tão traumático assim, né? As coisas não podem. Você, por exemplo, viveu quantos anos com esse homem? Nossa, eu vivi com ele por longos 12 anos. 12 anos? 12 anos. Meu Deus, você me deixou agora de cabelo em pé. Que isso, para. 12 anos. E as agressões não pararam? Elas continuaram? Elas continuavam, porque ele bebia. E quando ele bebia era pior. Ah, e tinha o vício. Tinha. Quando ele bebia era muito pior.
Mas, assim, eu suportei tudo, né? Eu fui muito forte, porque, assim, pra sair, eu não tinha em quem me apoiar. Então, eu tinha que sair com minhas pernas. Só que para sair com minhas pernas, eu tinha que criar uma estrutura. Sim. Porque eu tinha 2 filhos, né? E eu tinha minha vida. E a vida, como você falou, para nós mulheres nunca foi muito fácil. Não, muito difícil. Nunca foi fácil. E ser sozinha, então, piorou a situação, né? Mas, assim, foi passando, né? E eu consegui sair. Opa, vamos abrir a champanhe. Conseguiu sair. Eu consegui sair no dia 24 de dezembro de 2008. Tem até a data, que loucura. Eu tenho a data, porque foi nessa data exatamente que eu passei o Natal aí com você, seu pai e sua mãe. Que bacana! Que bacana. Foi. Porque, assim, a Iris trabalhava comigo, né? A gente estava junto, a gente não se largava. E eu tinha... E, assim, esse dia foi bem atípico, né? Porque, assim, ela tinha me aconselhado a ficar com ele mesmo, né? Uhum. Porque ela tinha... Falava, Elia, não vai adiantar você se separar, né? Nessa época, a Ana Luísa, ela tava com a Aninha. Eu já tinha a Ana Luísa. Sim. E aí, a Ana Luísa, ela é minha bênção. E aí ela falou, Elia, você tá com 3 filhos, você vai sair, você não vai ter como se sustentar. Pelo menos aqui, mesmo quando ele não tá trabalhando, eu sei que você sustenta, ela falava assim, eu sei que você sustenta a casa, mas pelo menos ele fica com as crianças. Se você sair, com quem que você vai deixar essas crianças? Quem que vai te ajudar a cuidar dessas crianças? Ninguém, né? Isso um dia antes ela me deu esse conselho. E aí eu falei assim, nossa, porque eu vi um conselho que vindo de Ira é meio até estranho, né? Porque Iraildes nunca foi a se prender de homem, ela usava muitos homens, não tinha muito essa presunção de casa, porque era uma cigana mesmo. Ela tinha os filhos dela, chegou a ter 3 filhos, mas ela tratava eles com extrema liberdade, ela não se prendia a homem por nada, né? Aliás, não se prendia nem pai nem mãe. E Ira foi uma coisa muito importante na minha vida, porque ela era mais velha e eu ficava vendo, ela fugia de casa, né? Ela queria liberdade. E eu aprendi com ela a fugir de casa. Eu falava assim, por que se Ira não ficou aqui, por que eu vou ficar, né? E depois o jeito dela de olhar a vida e de olhar a si mesmo na vida era muito bacana. Eu adorava esse jeito de independência, de não vender a liberdade dela por nada, né? Ela se segurava nos 30 ali e ela não... Então, esse conselho que ela te deu aí é um conselho assim, não sei. É que eu fico assim imaginando de onde ela tirou isso, ou será que é o carinho que ela sentia por você, que ela te conhecia muito mais do que eu, e ela achava que se você perdesse ele, ia perder alguma base, ia sofrer mais. Então, mas é bem, assim, pra mim é coisa de mulher também, né? Coisa de mulher. Mas ela sempre me deu esses conselhos. Ela repetiu esse conselho com esse meu ex-marido, que eu me separei também, né? Mas, assim, ela me deu esse conselho quando foi no dia 24, tô eu lá, levantei cedo para preparar a ceia e aquele homem me atormentando a vida, né? Você tá me traindo. Você tá ficando com aquele... Porque era um coreano. Você tá ficando com aquele coreano. Porque essa menina não é minha filha, é filha daquele coreano. Ela é uma bastarda, ela é isso, ela é aquilo. Eu não sou pai dessa menina. E ficou na minha cabeça, e ficou. Tá bom. Aí sabe quando você tem um rompante assim, você fala, tá bom. Já que você tá falando que você é corno, então você é corno, tá bom. Você quer ser corno, seja corno. Nossa. Você não quer que a menina seja sua filha, então nossa. Pra que eu falei isso? Meu Deus, imagino. Ele catou uma faca, botou no meu pescoço. Eu vou te matar. Nisso, meus filhos, o David e o Matheus chorando, gritando, para, pai, para, não mata minha mãe. Foi um negócio bem tenso. Nossa, rapaz. E nesse dia eu só peguei a Ana Luísa tava com 1 aninho, 1 ano e pouquinho, 1 ano e 5 meses. Botei a Ana Luísa no colo, peguei o Matheus, e o David falou assim pra mim, mãe, vai, eu vou ficar aqui com ele pra ele vir atrás de você. O David já tava com 10 anos. Nossa. 11 anos o David tava. Ele falou, vai mãe, eu vou ficar aqui pra ele não ir atrás de você. Só que nisso eu fui pra delegacia, né? Como tantas outras vezes eu fui pra fazer o boletim da Maria da Penha, né? E eles nunca faziam. Porque a gente era discriminada. Porque assim, você chegava lá, falava que seu marido tinha batido em você,
E eles falavam, é só mais uma briga, volta para casa. Não, realmente. Eu acompanhei vários casos que eram bem assim. E tinha casos que eram piores, porque terminavam com o homem realmente matando a mulher, né? Matando a mulher. Nesse dia eu já tinha sido instruída por um advogado, porque eu já tinha ido no advogado para saber por que eles não faziam, né, para mim. Por que eles não tomavam a posição de afastar ele de mim e dos meus filhos. Sim. Né? Porque quando eles abrem, quando eles fazem, ele é obrigado a se manter afastado. E nesse dia eu fui para a delegacia, eu passei o dia inteiro na delegacia, só que nesse eu já estava conversando com a Iris, né, falando para ela o que tinha acontecido, tudo. Aí ela falou assim para mim, você tem certeza que você quer se separar? Tem. Ela falou, porque eu vou te ajudar. Você vai para minha casa. E eu não quero saber se ele vai na minha casa ou se ele não vai. Se ele quiser me matar, ele que mate, ele que se dane. Isso é bem ira. Aí ela falou assim, aonde eu estiver, você vai estar. Só que eu vou levar você na minha casa, mas tem um porém, você vai me fazer uma promessa. Não importa se a gente estiver brigada, você sempre vai saber onde eu estou e vai ter meu número de telefone, você vai ter meu endereço. Não importa se a gente estiver sem se falar. Você vai me jurar, me prometer que você não vai mais voltar para ele. Em circunstâncias. Eu falei, eu prometo. E aí, nesse dia, eu saí e eu cheguei na delegacia e eu falei pra delegada, eu quero a Maria da Penha. Ah, mas não saio daqui sem a Maria da Penha, é um direito meu. E o advogado já me instruiu. É porque véspera, não quero saber se é véspera de Natal, se eu tiver que dormir aqui com meus filhos, eu durmo. Aí eu exigi, sabe? Entendi. Não adianta você comentar comigo. Eles tiveram que fazer a Maria da Penha. Porque aí entra a medida protetiva, ele não pode chegar perto de mim 150 metros, né? E aí eu fiz. Foi por isso que eu fui passar o Natal na casa dos seus pais. Tá, porque foi exatamente o dia que eu saí de casa. Que loucura, cara. Né? Foi exatamente o dia que eu saí de casa. E ela me abraçou e ela me levou para casa dela com as meninas, com a Suelen, com a Priscila. E eu fiquei na casa dela por 11 dias. Uhum. Exatamente. Em 11 dias eu arrumei uma casa e fiz a minha mudança. Ah, que bacana. Eu tinha interesse de saber exatamente como é que foi o fim, qual foi o final, se essa novela terminou. Acho legal demais. Eu vou avançar um pouquinho, porque o tempo vai correndo, né? E tem outras coisas que eu queria conversar com você. Mas, cara, muito legal essa história. Valeu pela coragem. A gente não pode deixar que as coisas tristes da vida levem a gente pra lá, pra tristeza, né? Bom, mas aí você já tem, você já está separada, e como é que você faz aí? Como é que seguiu a sua vida? A minha vida seguiu com perseguição. Ai, meu porque Deus. a perseguição começou. Cara, aí foi que a perseguição começou de verdade. Porque ele não aceitava. Sim. Ele é psicopata, tá? E nenhum psicopata aceita ser rejeitado, ser deixado. Ele quer ter o controle sempre. Uhum. E aí começou uma fuga frenética. Sim. O David ficou com ele, porque o David falou que ia tentar segurar ele, então o David optou em ficar com ele. E assim, foi difícil para mim deixar meu filho para trás, mas eu precisava deixar, porque eu tinha tido uma escolha, então eu não podia voltar. Ao mesmo tempo, ele segurava o menino para eu voltar. Mas eu não voltei. E aí eu fugi. Aonde eu estava, que ele me encontrava, e ele mandava bandidos para me matar. Chegou a sequestrar a moça que cuidava dos meus filhos. Ficou com ela de manhã, das 7 da manhã até 11 horas da manhã. Nossa, porque ele loucura. Queria para me matar. Ele queria trocar ela por mim para me matar. E aí eu fugi de novo. Fui para o sítio dos Vianas. Depois do sítio dos Vianas, ali em Santo André. Resumo, a minha vida virou um caos, né? Porque assim, eu já não tinha base para trabalhar, eu não tinha mais cabeça para trabalhar, porque eu estava na eterna fuga. As crianças não tinham uma base no colégio, porque não tinha colégio. Era um mês em um, 2 meses em outro, 3 meses em outro. Porque eu tinha que fugir, porque eu não queria sujar minhas mãos de sangue, matar ele. Como é que eu ia chegar com meus filhos adultos e falar, eu matei seu pai? Né? Quem que ia cuidar dessas crianças? Porque eu ia presa, né? Mesmo ele me perseguindo, eu não ia ter razão. Então eu tinha que fugir. Então, deixa eu te falar,
essa fuga, essa busca pela liberdade e a busca de se afastar dele te levou para vários lugares aí, então. Me levou de volta para Bahia. Aí depois, anos depois, eu voltei para São Paulo porque ele arrumou um emprego. E aí eu falei, eu sempre pedi a Deus para pegar meu filho mais velho. Meu filho mais velho já estava com 16 anos. E aí foi quando eu voltei, saí da Bahia com meus 2 filhos, deixei tudo lá que eu estava bem estruturada lá. Lá ele não foi me perseguir, lá ele não foi me atentar a cabeça. Eu deixei tudo lá, um ateliê que eu tinha várias clientes. Eu estava com a minha vida bem estruturada. E eu vim pegar o David. Mas muito louca, né? E eu consegui pegar meu filho. Só que quando eu peguei meu filho, eu tive que pegar meus 3 filhos e fugir para Minas. Entendi. Aí de Minas, eu vim parar aqui em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Nossa. Foi uma vida assim maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque assim, eu passei por todo esse processo. Meu filho mais velho hoje está com 27 anos. O Matheus está com 22 anos. Ana Luísa vai fazer 18 anos. São pessoas do bem. Eu falo que eu fiz um excelente trabalho. Eu tenho muito orgulho de mim porque eu fiz um excelente trabalho com eles. São pessoas de caráter, de respeito ao próximo, trabalhadoras, honestas. E não aí, são pessoas que... depois desse resgate todo, depois de resgatar os filhos e reunir a família e de se sentir mais calma, mais em paz, mais centrada, sem a presença desse indivíduo aí, nossa, que eu já tô com ódio dele aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Aí você descobriu não, você deu vazão para outra coisa, mais para sensibilidade, mais para religiosidade. Como é que foi isso aí de você se descobrir espírita? É espírita que você é? Então, eu sou espírita e umbandista, né? Porque assim, quando eu vim pode ser os dois também? Porque é tudo a mesma linha, né? Então, assim, quando eu vim para Friburgo, eu conheci a Casa Bezerra de Menezes, né? E aí eu frequentei e a minha vida deu um up maravilhoso, né? E aí eu e o meu ex-marido, quando eu vim pra cá, eu conheci esse meu ex-marido, né? Nós convivemos por 6, 7 anos, né? E a gente deu ele foi essencial assim na minha vida. Eu sou muito grata a ele porque ele é um excelente homem. Um homem maravilhoso. Ah, que bacana, né? Que se você conseguiu ser o lado mal do sexo masculino, você também conheceu o lado bom, né? Muito bom, por sinal. A gente não deu certo de ficar junto. Porque assim, eu sou muito livre, né? E ele, vamos dizer assim, ele é muito centrado nas coisas, né? Então assim, ele não entendia muito essa minha liberdade, que eu custei a conquistar, sabe? Então isso acabou fazendo com que a gente se afastasse por conta disso. Eu era livre demais e ele não gostava muito dessa meu espírito livre. Entendi. Foi por isso que a gente se separou. E aí, quando a gente se separou, a gente estava assim, naquele vai, não vai, vai, não vai. E aí ele sempre falou, Hélia, fica com ele é um homem bom. Hélia, não se separa dele porque ele é um homem bom. E eu aguentando, né? Porque ela sempre me orientava, né? Ela falava, eu tô te orientando porque eu deveria ter tido essa paciência com o pai das minhas filhas e eu não tive. Então, assim, eu tô falando pra você não passar pelo que eu passei. Porque, no fundo, ela se arrependeu muito de ter se separado do pai das meninas. Ela falava que ele era o homem da vida dela e mesmo assim ela ainda falava meu marido. Mesmo ela tendo separado dele há muitos anos, ela falava que ele era o marido dela. Porque ele era o homem da vida dela. E ela não soube segurar, ela não soube valorizar porque ela tinha outras coisas em mente. Então ela sempre falava pra mim, ela falava, ele é o homem da sua vida, segura ele. Só que quando ela voltou pra casa, aquilo me deu um choque muito grande, porque mexeu muito comigo, porque ela era muito livre. E eu queria ser como ela, eu entendia que a liberdade dela era muito importante, porque ela era feliz, ela era livre. E eu tinha essa sede por essa liberdade, né? Eu trabalhei por essa liberdade, eu lutei, eu sofri. E eu falei, é hora de eu viver essa liberdade. Mas você sabe que essa liberdade da Ira, a gente tava falando até sobre outra coisa aqui, né? Mas você colocou a Ira no meio. A liberdade dela, ela pagou um preço muito alto por isso. Pagou. Ela pagou. Eu sei porque sou irmão, eu segui de cátedra, mas ela pagou um preço muito caro por isso. As escolhas que ela fez, e são as escolhas dela, não vou aqui pontear se são bons ou são ruins. Até discordo
de algumas coisas que você falou aí e tal, mas eu acho assim que nada é de graça, né? Tudo tem o seu Não, custo e a gente tem que entender isso, que na realidade tudo tem um custo, né? tudo, Tudo tem um custo. E aí tem muita gente, eu não sou religioso, eu tenho minha esposa que é muito religiosa, tenho vários amigos que são muito religiosos, mas eu não consigo, já li a Bíblia, já fiz uma porrada de coisas, eu tô com 61 anos, mas eu não sou daquele tipo que eu não consigo entender e nem aceitar que certas rotinas que você tem que passar, ou certos sofrimentos que você tem que passar, isso seja, pra mim, isso é ensinamento de vida. Eu não posso colocar isso pro lado do, sabe, pô, não, eu sei que tudo tem um custo. Na minha vida é assim, eu vejo a sua vida também é assim, e a gente sente que você no começo poderia ter sido totalmente diferente se você tivesse uma base, né? Não é? Sim, seria diferente. A Ira não teve também esse tipo de base, porque a sociedade era outra, os tempos era outra. Eu imagino que hoje em dia, para ela até entender as liberdades, é difícil também, porque a pessoa é regrada por rotinas e regradas, a vida passa muito rápido, né? Quando a gente vê, a gente já tá velho. E aí você, né? É o corpo da gente que vai dizendo. Ira brigava muito no final da vida com o corpo, porque o corpo dela já dizia para ela, olha, acabou, tá parando, as coisas não é por aí. E eu só entendo isso porque vi meu pai morrer com essa dificuldade também, de entender o próprio corpo, o próprio estágio de vida, de não entender que a trajetória, a gente nasce, cresce e morre. E a gente tem que entender isso, que é para você poder viver os momentos. Você contou os momentos da sua vida aqui e a gente pode notar exatamente a felicidade de criança, né? A adolescência já querendo se descobrir, não é? E aí o casamento e o sofrimento. Você quase não viveu as fases certinhas. Ira já foi ao contrário. Ela teve uma adolescência, já quando criança foi muito feliz. Quando foi adolescente, ela viveu a adolescência com muito fervor, com muita vontade, era namoradeira demais, entendeu? E ela soube ir construindo algumas coisas que para mim era muito bonito, que era muito legal. E não é só coisas assim de amor, não, é coisa de sofrimento também, de conquista, de olhar para a vida com um olhar de esperança, de liberdade, né? Que são as coisas de novo. Mas dentro disso tudo do fator humano, é aquilo que eu te perguntei, existe uma coisa chamada religiosidade, né? Que é essa coisa que te liberta um pouquinho, mas que também não é muito, porque aí a pessoa vira escravo, como tem o cara que vira escravo do ópio, tem as pessoas que viram escravas da fé também, né? Não, eu não vejo por esse ângulo. Eu discordo de você. É bom, né? É bom. Eu discordo de você, porque eu era escrava, eu me sentia escrava, eu me via escrava no tempo em que eu era abusada, né? Porque o que eu vivi foi um abuso emocional, todo tipo de abuso que você imaginar. Ali eu estava sendo escrava, porque eu não era feliz, eu não tinha uma vida, eu não tinha uma estrutura, eu não tinha uma família, eu não tinha uma casa para voltar. Então eu tinha que me contentar com aquilo que me fazia mal, porque ainda era, mesmo me fazendo mal, era a única coisa que eu tinha. Então Sim. Ali eu me via escrava. Hoje em dia, eu tive um encontro muito importante na fé, na religiosidade. Você vê que desde o início, quando a gente começou a conversar, eu falo sobre a espiritualidade, né? Sim. Sobre o trabalhar da espiritualidade na nossa vida. Né? Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito na espiritualidade. Nossa, sim, eu falo que é meu tudo, minha vida, é minha base, meu fundamento, porque eu não vivo escrava, né? Depois que a Iris voltou para casa, eu falo que ela voltou para casa, porque aqui não é nossa casa, né? O nosso espírito não pertence a esse lugar, aqui nós estamos de passagem, para aprender, para crescer e para evoluir. Ela voltou para casa e aí eu entendi que eu tinha que ser livre. Só que assim, eu passei um período muito difícil, depois pós-separação, né? Da primeira ou da segunda? Dessa última. Foi difícil porque eu falei muito sim para as pessoas de fora e falei muito não para mim. E no que eu falei não para mim, porque eu só sabia falar não para mim. Porque eu falava não, você vê a minha história, a vida inteira eu falei não para mim.
Foi difícil, eu fui aprendendo no decorrer da vida a falar sim. Só que agora foi muito diferente, porque agora eu tive que aprender de vez. Eu falei, agora, assim, meus mentores espirituais falaram, chega, acabou. Eu saí daqui, eu deixei meus filhos aqui em Friburgo e eu fui para São Paulo, em 2022. Entendi. E aí eu tava numa fase muito depressiva, eu tava numa fase assim que a minha cabeça tava muito bagunçada, sabe? Com a separação, com os filhos, com o trabalho, com tanta coisa, com a partida da Iris, e assim minha cabeça virou uma coisa assim muito louca, né? Porque assim, parece que todo aquele resíduo anterior da minha vida, de repente se concentrou tudo aqui de uma vez. E aí eu já não sabia mais o que fazer, porque eu tinha crise de ansiedade sem saber que era crise de ansiedade, e eu tinha uns sufocos, assim, um negócio, desenvolvi pressão alta, desenvolvi labirintite, minha coluna travou, meu ciático encolheu, eu andei de muleta por longos meses. Nossa! Foi assim, o meu corpo, todo esse resíduo, de repente fez pá, em mim. Sim. E tudo aconteceu. De uma vez só. E aí foi onde eu tive o contato, o conhecimento de uma medicina indígena, né? Que é muito usado nas aldeias indígenas, hoje em dia é usado em vários lugares, né? Até mesmo para tratamento de dependentes químicos, chamada ayahuasca. E aí em 2023, no dia 5 de abril de 2023, eu saí daqui para São Paulo para trabalhar. Meu filho falou, vai embora, mãe, eu fico com as crianças aqui, você vai se cuidar, porque senão você vai morrer. E aí eu fui. E eu fui no dia 5, no dia 8 eu fiz minha primeira consagração com a ayahuasca no terreiro, na casa de caboclo, é uma casa de umbanda. E esse meu primeiro contato com essa medicina foi fenomenal, foi uma coisa assim surreal. A partir daquela data, do dia 8 de abril de 2022, aquela Hélia que existia, que estava habituada a falar sim para os outros e não para mim, ela morreu. Sim. Ela parou, ela acabou. Porque eu fui ensinada, eu falo que a espiritualidade, ela me ensinou, ela está me ensinando até hoje, a falar sim para mim, a ver que eu sou a única protagonista da minha história, e o que dói em mim não dói em você. Você acha? Então, assim, o que eu preciso, eu não preciso deixar de me agradar você e me desagradar. Assim, eu digo ao próximo, eu estou sentido figurado. Porque, assim, eu sei que dói, mas, assim, tem coisas que eu passo que as pessoas não vão passar por mim. Então, assim, eu tive que aprender a cuidar de mim. Eu tive que deixar a Hélia criança lá atrás, no interior da Bahia, voltar à tona com toda aquela energia, com toda aquela garra, com toda aquela liberdade, com toda aquela sede de viver, com todos esses sonhos, com todos os sonhos que eu tinha, que ficaram para trás, o sonho de ser professora, o sonho de ter uma vida, né? E aí eu tive uma lição muito importante, porque eu e meu ex-marido, nós construímos uma casa, né? Essa casa que eu moro hoje. E eu sempre fui muito dependente do meu ex-marido, porque assim, eu achava que ele tinha que fazer tudo pra gente dar certo. Ele tinha que fazer. Pra ser um lar, pra minha casa ser um lar. Essa casa, ela foi construída pra ser um lar. Uhum. Só que assim, eu joguei essa responsabilidade, eu entendi que eu joguei essa responsabilidade no meu ex-marido. Sim. E ele não tinha essa responsabilidade. Numa dessas, a espiritualidade me mostrou, você quer um lar, você tem uma casa, você tem tudo pra ter um lar feliz. A responsabilidade é sua. É você que tem que montar o seu lar. É você que tem que fazer o seu lar dar certo. Mas você não sabia isso depois de tudo? Depois da briga para arrumar um marido, depois de todo o sofrimento do que o marido te proporcionou, você não conseguiu equalizar isso? Eu não tinha equalizado isso, porque eu ainda estava na dependência emocional, eu estava na fuga. Uhum. Eu continuava fugindo. Eu acostumei a fugir, eu me adaptei a fugir. Entendo. Mas eu não me adaptei a outras realidades. A essa realidade em que eu tinha que me amar, em que eu tinha que me cuidar. E que eu, para as pessoas em volta de mim estar bem, eu tinha que estar bem. Entendo. Eu não podia estar mal. Eu não entendia quem era eu. Porque eu me perdi no meio de toda essa vida corrida, agitada, bagunçada, sofrida. Eu me perdi de mim.
Eu me perdi a Hélia que queria ser professora lá atrás, ela se perdeu, ela deixou esse sonho para trás. Cara, eu adorando a conversa com você, infelizmente o nosso tempo está terminando, já tem mais de uma hora que a gente está aqui. Infelizmente, a vida infelizmente é porque a gente acha que é bastante tempo, mas não é. É pequenininho, né? O espaço é pequenininho. Eu adorei demais estar com você aqui, foi muito legal ouvir a sua história. Quem sabe uma hora a gente faz outra vez essa conversa para você continuar, para a gente falar muitas outras coisas que infelizmente não vai dar tempo. Antes de deixar fazer as considerações finais, eu só queria agradecer demais. Muito obrigado pela paciência, pela consideração de estar aqui. Tá? Agradeço demais. Espero que dê certinho o vídeo, porque às vezes tem coisas técnicas que não acontecem direito, mas eu espero que tenha ficado, porque eu adorei a experiência. Muito obrigado, viu? E tô abrindo para você, infelizmente, fazer as suas considerações finais, querida. Gente, eu agradeço por tudo, agradeço pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com você, que a gente já tinha marcado várias vezes. E assim, eu quero muito voltar a fazer um outro podcast com você, fazer uma outra entrevista para falar como é que vai ser o meu Enem esse ano, porque eu voltei, estou no pré-vestibular. Cara, legal demais. Sair da faculdade, fazer faculdade de matemática e ser professora de matemática, que é meu sonho. Que então, legal, assim, que legal. Boa sorte, legal demais, bacana. Obrigada, Noel. Agradeço. Obrigado demais. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.